Fala galera, o Abacaxi Filosófico tá voltando com um vídeo que há algum tempo eu já devia para vocês, que é relacionado mais com aspectos de história do que com assuntos que a gente costuma debater no nosso dia a dia, tá? Então o assunto de hoje que nós vamos trabalhar dentro do campo da história vai ser lá dos primórdios da nossa existência, vai ser lá da pré-história, que é uma das primeiras, aliás, é a primeira fase do nosso desenvolvimento como homem, como ser humano, e é daí que surge, né, o estudo específico da história, a necessidade de a gente estudar e compreender, nos enxergarmos como agentes construtores de uma realidade que é, no caso, a nossa própria realidade, que a gente chama, então, de história. Certo? Então, para a gente começar, eu quero introduzir esse conteúdo, né, colocando alguns pontos que não caem muito em vestibular, não tem uma abordagem muito grande assim em vestibulares, mas é interessante para a gente entender justamente o conceito de história e como ela surge como uma disciplina, né, como algo, como uma ciência, como algo importante para nossa realidade. Então esse carinha que vocês estão vendo aí, que eu chamo ele de tio Heródoto, ele é um grego que existiu ali por volta de 5 séculos antes de Cristo, e ele é considerado o pai da narrativa histórica. Ele é considerado o cara que refletiu sobre a necessidade de registrarmos, de pensarmos a respeito dos fatos, a respeito dos registros da nossa realidade e trabalhar isso de uma forma racional, de uma forma intelectual, contribuindo assim para um entendimento sobre o homem. Então, como os gregos tinham essa necessidade constante, se viram como um povo com necessidade constante de análise, de pensamento, de conceito das coisas, eles acabaram, então, estruturando o processo de narrativa histórica, que nada mais é que o ato da gente entender a realidade, os fatos, né, através de fontes históricas, registrando eles e fazendo com que essas informações saiam do campo do achismo, do campo de senso comum e tome uma ideia mais lapidada, uma ideia mais fundamentada sobre as coisas. Então, eu considero, junto com os campos históricos, o tio Heródoto como um cara extremamente importante para o conhecimento histórico. Foi ele que deu origem a esse processo de reflexão histórica. Como eu já falei, o objeto principal de estudo da história, ele é o ser humano, certo? O ser humano, ele vai ser a joia rara do processo de intelectualização da história. Por quê? É apenas a nossa espécie que é capaz de criar coisas de formas diferentes. Nós somos a única espécie capaz de, durante as nossas interações, criarmos realidades distintas, realidades diversas, multiculturais, com múltiplas faces, e é dentro da necessidade de compreender isso que a história vai surgir, né? Com a necessidade de analisar esse objeto, que é o homem como um objeto, mas não um objeto inerte, um objeto crítico e ativo dentro da sua realidade. Um objeto que constrói a si mesmo constantemente, né? E através dessa construção acaba também construindo a realidade em que vive, né? A sua realidade e as múltiplas relações que ele estabelece, né? Durante a sua existência. Então, ele vai ser o foco principal aí do estudo histórico, a figura central de todo esse processo. E refletir historicamente sobre isso, refletir sobre essa figura, é um processo, né, que acaba nos colocando numa possibilidade de agirmos de forma mais coerente. Então, o objetivo, vamos dizer, de estudarmos história é compreendermos, através de várias fontes e de vários relatos, registros, figuras
em passados distantes ou não, que através da análise das suas interações, através da forma como interagiram, dos registros que deixaram, nós conseguimos entender melhor o fluxo da vida como ser humano e qual o nosso lugar no mundo, né? Aquilo que nós precisamos fazer para que a nossa vida tenha um sentido nela mesma e que nós consigamos contribuir para os outros de uma forma satisfatória. E aí eu não estou falando aqui do processo de julgar as figuras históricas. Por exemplo, eu não posso pegar a figura do tio Hitler lá e dizer que ele é um ser humano desprezível. Ou até posso fazer isso no tempo presente, né? Tendo em vista conceitos e valores que já foram trabalhados em uma sociedade ao longo de algumas décadas. Mas não há como exigir que a sociedade alemã lá da década de 30, da década de 40, enxergue este cidadão como alguém ruim, como alguém portador de características negativas. Pelo contrário, essa sociedade vai acabar endeusando ou superestimando a figura do Hitler, porque ele foi um grande nacionalista, alguém que olhou para a sua pátria de uma forma virtuosa, elevou o ideal de nacionalismo, né? Claro que de uma forma totalitária, mas levou a população a se enxergar de uma forma melhor, e isso contribuiu para que a Alemanha saísse daquela situação de vulnerabilidade que ficou inerente a ela devido a toda a circunstância da Primeira Guerra Mundial, por ter perdido a Primeira Guerra Mundial e ter sofrido todas aquelas imposições do Tratado de Versalhes. Então, acaba que não tem como eu exigir que essa figura seja vista de uma forma negativa pelo todo. Eu posso avistar ela como negativa hoje, com base no que eu compreendo hoje. E isto é a importância da história, que eu consiga ter uma visão do todo, através das fontes, da análise das fontes que ficam registradas aí na nossa realidade, e aí uma vez de posse dessas fontes, eu possa refletir sobre elas, e aí, através desse processo de reflexão, eu vou acabar, então, estabelecendo o que é melhor para mim neste tempo presente, nesse momento onde eu me encontro como um agente construtor da minha própria história. Então, aí vem a necessidade de nós estudarmos história. É enxergarmos na atuação de outros personagens, na atuação de outras pessoas, aquilo que nós podemos modificar ou fazer melhor na nossa jornada. Então, ela é um processo comparativo, onde eu acabo me construindo como sujeito através do olhar que eu estabeleço sobre outros sujeitos em diferentes regiões temporais, em diferentes lugares do tempo. E uma das principais figuras que vai contribuir com isso é a figura do historiador. É ele que vai ter, então, ele vai ser o cientista ou o cidadão, enfim, o ser que vai tratar das fontes, que vai olhar esses fatos e acabar linearizando eles ou olhando eles de diferentes perspectivas e construindo, assim, uma narrativa ou um registro que possibilite às gerações futuras uma compreensão sobre aqueles fatos. Então, o historiador, ele vai ser a figura que vai analisar essa diversidade de fontes e construir algo em cima dela, construir alguma narrativa, algum registro que dê importância àquilo na construção de outros sujeitos. E aqui, então, eu tenho uma diferença entre os fatos históricos que os historiadores acabam trabalhando essas informações e colocando elas para os outros cidadãos, e eu tenho os fatos sociais. Quais seriam as diferenças entre esses dois pontos aqui? Primeiro, um fato histórico, ele é um fato que tem uma grande abrangência. Ele acaba atingindo ou interferindo na realidade de um número significativo de pessoas. Ao passo que o fato social, ele é mais restrito, ele diz respeito mais à individualidade das pessoas. Por exemplo, o meu aniversário.
O meu aniversário é um fato que ele é social pelo tamanho, pela abrangência dele. Um grupo pequeno de pessoas acaba tendo interferência pelo meu nascimento, e, portanto, o fato de eu ter nascido é um fato social, não é um fato histórico. Mas porque atualmente a minha figura não impacta a vida de muitas pessoas. Porque a partir do momento em que eu intensificar o uso da minha imagem e aquilo que eu expresso acabar sendo veiculado ou utilizado como um parâmetro para muitas pessoas, acaba sim sendo um fato de maior relevância, enquanto não que os fatos tenham mais importância do que os outros, né? O fato de eu ter nascido não é menor que o fato do ataque às Torres Gêmeas, por exemplo. Mas o número de pessoas a quem esses fatos isoladamente impactaram é reduzido, né? Mesmo eu tendo uma atuação pública, onde a minha imagem é utilizada publicamente, somando todas essas interações, ainda não atinge o número de pessoas que um atentado terrorista aos Estados Unidos, obviamente, vai interferir. Então, por isso, a diferença, aquilo que é social, ele é mais restrito, o fato social, ele é mais restrito à minha individualidade, ou à individualidade do ser, enquanto os fatos históricos, eles tomam uma proporção maior, atingindo um maior número de pessoas. Belezura? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão do tempo histórico. O tempo histórico, ele vai ser analisado de acordo com diferentes perspectivas. A perspectiva que nós temos mais acesso, que é comumente visualizada, é a perspectiva que os europeus estabeleceram durante a Idade Moderna. Então, ela é uma perspectiva surgida aí nos últimos 3 séculos, uma perspectiva onde a Europa é vista como o centro do mundo, então é uma visão eurocêntrica, a Europa está no centro dessa concepção, e através, né, dessa concepção, somente fatos que dizem respeito ao povo europeu começam a ser narrados. Então aí eu vou ter uma história que supervaloriza a relação do povo europeu com o tempo. Então só vou ter fatos da Europa sendo narrados ali numa timeline, numa linha do tempo. Por isso eu vou dizer que a contagem do tempo, nesta perspectiva, é uma contagem tradicional eurocêntrica, que coloca então a Europa como o centro do processo de contagem do tempo. O que é equivocado, porque nós tínhamos pessoas conscientes, reflexivas, construindo, autônomas, né, da sua própria história em todos os continentes, durante aí os últimos 8, 10, 12 mil anos. Né? Na América nós já tínhamos sociedades complexas há 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, o processo migratório já tinha sido concluído de certa forma, o povoamento continental já teria ocorrido e nós estaríamos aí estruturando as primeiras sociedades em todos os continentes. Então, o fato de nós utilizarmos apenas fatos, informações da Europa para narrarmos a história é um erro. Nós acabamos supervalorizando a cultura europeia em relação às outras culturas, a indígena, a africana, enfim. Então, essa forma de contar o tempo, ela é um elemento importante porque ela nos auxilia a não só periodizar, mas a entender o que estava acontecendo, o conjunto de informações que compõem aquele tempo. Um tempo histórico, ele não é dividido de forma aleatória. O que faz essa divisão ocorrer é a mudança no padrão dos fatos, a mudança no padrão com que as coisas vêm ocorrendo. Por exemplo, quando nós analisamos uma linha temporal básica, a gente vai perceber, por exemplo, a divisão nítida entre história e pré-história, que é o que está sendo apresentado aqui. Ó. Nesse espaço eu tenho as divisões da pré-história e neste espaço eu tenho as divisões da história, que, ao meu ver, também é uma concepção equivocada do processo de reflexão histórica, porque se nós tínhamos seres humanos
já durante o período paleolítico, que é considerado o primeiro período da nossa história, da nossa pré-história, aliás, se nós tínhamos seres humanos ali, então, obviamente, nós tínhamos um processo histórico ali. Portanto, eu não considero que o processo de escrita tenha tanta importância assim para a compreensão histórica, que é o que divide, né? A escrita divide a pré-história da história. E eu não dou tanta importância assim para as fontes escritas, embora elas tragam uma clareza específica sobre os acontecimentos, eu não supervalorizo elas. Eu acredito que todas as outras fases que antecedem a escrita tenham igual importância, né? Mas, de qualquer forma, o que vai ser cobrado de vocês em vestibulares, o que vai ser cobrado de vocês em informações acadêmicas, é uma linha do tempo um pouco mais tradicional, porque ainda estamos num processo onde a gente está começando a enxergar os outros continentes, as outras culturas dentro dessa linha temporal. Então, por hora, a gente trabalha com ela e reconstrói ela. Começa a inserir, ao longo dos nossos estudos, conhecimentos sobre outros continentes, sobre outras culturas ali dentro daquela temporalidade, daquela visão temporal. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, a nossa história hoje ela é dividida, então, em uma parte pré-história e uma parte história, onde essa pré-história ela tem início lá com o surgimento dos primeiros ancestrais do homem, né, dos ancestrais ali da família Hominidae, que vai surgir mais ou menos por volta de 3 a 5 milhões de anos atrás, numa região central, ali na África, né, uma região central do continente africano. E essa pré-história, então, ela vai se estender até a invenção da escrita por volta de 6 mil anos atrás, né, 4 mil antes de Cristo, dando início, né, com a escrita a um processo histórico que vai, então, aí de 6 mil anos antes de Cristo até os dias atuais. A pré-história ela é dividida em 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Já a história em Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. O Paleolítico ele vai iniciar, então, com o surgimento dos nossos ancestrais, entre 3 e 5 milhões de anos, e ele vai terminar por volta de 12 mil anos antes de Cristo. Tá? Com a invenção da agricultura e do pastoreio, que vai ser a grande mudança que vai gerar essa divisão. Vai dar início, então, a um novo período, que é o Neolítico, né? Nova Pedra, Paleolítico, Pedra Antiga, Neolítico, Nova Pedra. Que a gente vai falar, então, sobre a cerâmica, a invenção da cerâmica, a descoberta da cerâmica, que vai estender esse período, então, até a descoberta da metalurgia, por volta de 7 mil anos atrás, dando início à Idade dos Metais, que, de certa forma, não acabou. Nenhuma dessas fases se terminou, porque nós continuamos usando pedras, madeira, ossos, nós continuamos usando cerâmica, nós continuamos usando utensílios metálicos, nós continuamos desenvolvendo essas práticas, então elas não tiveram um fim, apenas elas começaram a ser trabalhadas junto com outras coisas que acabaram, então, sendo um novo parâmetro de contagem da história. Com a invenção da escrita, aí, por volta de 6 mil anos antes de Cristo, tem início a Idade Antiga. E, né, os principais povos vão se desenvolver ali dentro dessa Idade Antiga, que pode ser vista por uma perspectiva mais oriental e por uma perspectiva mais ocidental. A gente costuma falar sobre a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental, ou Antiguidade Clássica, que é nada mais do que a estruturação aí dos povos gregos, dos povos romanos, e no mundo oriental, o ápice, né, das sociedades mesopotâmicas e egípcias, das sociedades ali da proximidade da Palestina. Essa Idade Antiga, essa compreensão de Idade Antiga, ela vai vigorar até a queda do Império Romano, do Ocidente. O Império Romano, ali por volta do século III depois de Cristo, ele foi dividido em 2, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A queda do Império Romano do Ocidente, ou Império Romano Germânico, ela acontece primeiro,
né? Ela acontece em 476 depois de Cristo e ela vai ser o parâmetro que vai dividir a Idade Antiga da Idade Média. Tá? A Idade Média, então, vigorando a partir do início, a partir da queda do Império Romano do Ocidente, vai durar por quase 1000 anos até a queda do Império Romano do Oriente em 1453 depois de Cristo. Então, durante esses quase 1000 anos, nós vamos ter aí a estruturação do mundo medieval, que também é visto por um olhar oriental e por um olhar ocidental. No Ocidente, a gente estuda, então, a ascensão do mundo romano-germânico. E no Oriente, nós estudamos a ascensão do Império Bizantino. Tá? Então, esses dois impérios aí, eles vão habitar, vão coabitar no mesmo espaço, em uma forma desconstruída, descentralizada, fragmentada, que é o Império Romano do Ocidente, desconstruído e invadido por bárbaros, onde o mundo feudal vai se estruturar, e o Império Romano do Oriente, Império Bizantino, dentro de uma outra perspectiva, dentro de uma outra abordagem, que vai existir até a invasão dos turcos à cidade de Constantinopla, que era a capital, né, do Império Bizantino. Então, em 1453 d.C. vai ocorrer esta invasão e aí nós vamos ter o início da Idade Moderna, certo? A Idade Moderna vai ser marcada pelo renascimento cultural, pela reforma absolutista, pela reforma, aliás, da igreja, pelo absolutismo, pelo mercantilismo, as grandes navegações. Então, todos esses fatos vão nos mostrar como foi a perspectiva e o pensamento aí da Idade Moderna, que vai durar até a Revolução Francesa, em 1789 d.C., onde vai se iniciar a Idade Contemporânea, que dura até os dias atuais. E nessa Idade Contemporânea nós vamos ter os principais fatos como sendo a própria Revolução Francesa, a Era Napoleônica, as grandes guerras, o período entre guerras, né, o nazismo, o fascismo, e, em uma perspectiva mais atual, a nova ordem mundial, que não é ideia de Illuminati, ela é um tema tratado dentro da geopolítica na atualidade. E o terrorismo e as grandes interações globais, né, a aldeia global que nós vivemos hoje. Então, tudo isso são acontecimentos que foram divididos de acordo com mudanças no padrão de ação do homem e de pensamento do homem ao longo dos anos. Belezura? Para a gente ir concluindo, nós temos que falar um pouquinho sobre a evolução humana, certo? Que eu não vou me deter a explicar toda a questão do pensamento do Darwin sobre a evolução, mas vou mencionar a figura do Darwin como sendo um estudioso, né, um biólogo responsável pela teoria da evolução, responsável pela ideia de que o homem ele evolui de seres ancestrais, que há uma questão ancestral a ser observada dentro do estudo da evolução humana, e a partir de ancestrais comuns, então, o homem acaba se construindo, se desenvolvendo, junto com outras espécies que povoam o planeta. E aí uma das falácias que a gente tem que desconstruir, uma das ideias de senso comum que a gente tem que tirar da cabeça é a questão de que o homem vem do macaco. Na realidade, o homem não vem do macaco. Tanto o homem quanto os macacos vêm de ancestrais comuns, né, dentro de uma mesma ordem, mas de famílias muitas vezes distintas, dentro de ramificações diferentes nessa grande árvore aí do reino animal. Então, a partir do momento em que nós olhamos a evolução como um processo natural de adaptação ao meio ambiente, a gente consegue ver como o homem chegou onde chegou, né? Porque essa evolução que faz com que o homem desça de uma vida arborícola, ou seja, que os nossos ancestrais eles saiam da copa das grandes árvores e acabem construindo uma vida mais rasteira, tornando-se mais eretos, desenvolvendo o seu consumo de proteínas, aumentando a quantidade de sinapses, evoluindo então nesse grande mecanismo vivo,
quando a gente olha por essa perspectiva de que foi a adaptação ambiental que nos levou a isso, a gente já consegue entender um dos principais mecanismos históricos. Porque foi esse fato que nos fez sairmos de uma vida cômoda, protegida, né, na copa das árvores e nos desafiarmos numa vida terrestre, sem proteção, com nova alimentação. Claro que isso não foi por um acaso, o homem não estava de boas lá, pensando, bom, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou descer da árvore. Não foi isso que os nossos ancestrais pensaram. Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança climática muito séria, né, na região onde eles habitavam, e isso acabou gerando a necessidade de uma adaptação. E através dessa adaptação, então, o homem parte para uma vida mais terrestre, onde ele vai se distanciar dos seus ancestrais de outras regiões que não sofreram esse processo de transformação climática da mesma forma e acabaram dando origem a outras espécies diferentes da espécie humana, né? Enfim, saindo dessa vida arborícola e tendo essa questão ancestral, né, esclarecida, a gente apresenta algumas das variações, né, alguns dos nossos ancestrais. A família Hominidae, a família da qual descende o homem moderno, o Homo sapiens hoje, ela é uma família que possui vários gêneros, onde um dos gêneros, que é o gênero ancestral mais antigo que nós conhecemos dentro dessa família, são os australopithecus, que eles têm características reduzidas, baixa estatura e sinapses reduzidas, certo? A partir do momento em que eles vão evoluindo, eles vão dando origem a novos gêneros, onde um deles é o gênero Homo, que possui várias espécies, como o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o próprio Homo sapiens, né? Então, dentro dessa construção, dentro dessa ideia, a gente consegue ver que existem vários ancestrais e cada um deles foi responsável por uma determinada situação, onde a gente acompanha, por exemplo, que o Australopithecus foi o responsável por fazer essa adaptação árvore-terra, né? O Homo habilis, né, foi um dos primeiros a surgir dentro dessa nova vida terrestre, já um pouco mais desenvolvido. Foi ele, inclusive, que deu nome ao Paleolítico, porque o ato de bater pedras umas nas outras e lascar elas foi fruto do trabalho do Homo habilis. Então, ele foi o responsável por dar nome ao Paleolítico, né? Vamos ver uma das características que ele tinha. Ele surgiu aí por volta de 2, 3 milhões de anos atrás. Deixa eu verificar. A próxima evolução ali seria, então, dentro da nossa linha de evolução, uma que sempre cai em vestibulares seria o Homo erectus. Foi o responsável aí por utilizar o fogo pela primeira vez. Ele já tinha uma estatura mais elevada, já era mais volumoso, tinha maior crânio, maior desenvolvimento craniano e também maior quantidade de sinapses. Além de ter a habilidade que o Homo habilis tinha, ele ainda deu um upgrade, ele se tornou mais ereto, mais ágil e, por consequência, mais proteínas consumiu e melhor intelecto ele acabou gerando, né? E aí, por último, a gente tem o Homo sapiens, que conviveu ali um tempo com o Homo neanderthalensis, o homem da caverna, o popular homem da caverna, acabou dizimando aquela espécie e ficando sozinho no campinho, e habita como a última das espécies da família Hominidae, né, dessa ancestralidade humana que existe. Então, estamos aqui, somos nós, essa figura aí, não essa figura propriamente, mas seria uma representação da nossa ancestralidade, por volta aí de 150, 200 mil anos atrás. Teríamos surgido assim no continente africano e dali teríamos migrado para os outros continentes, como eu já mencionei. E aqui nós temos uma lista de coisas que mencionam, né, as características do homem, que nós conhecemos porque é uma análise nossa, né? Crânio desenvolvido, postura desenvolvida,
responsável por um processo de expansão muito grande de conhecimento, que a gente chama de revolução cognitiva, que foi um mecanismo onde os nossos ancestrais, já o Homo sapiens, expandiram a necessidade de conhecer, dar nome a tudo e se compreender. Belezura? Aqui a gente entra em pré-história, mas como eu já expliquei ela anteriormente, já dentro das fases temporais, eu vou só diferenciar elas a partir dos principais acontecimentos, das principais características. Então, como a gente acompanha aqui, pré-história, dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, onde o primeiro período é o Paleolítico e durou ali entre 4, 5 milhões de anos até 12 mil anos atrás, 10, 12 mil anos atrás. Ela tem como principais características, então, né? Sociedades que eram caçadoras, coletoras, nômades, então não eram sociedades complexas, eram sociedades tribais, viviam em grupos reduzidos, praticavam o nomadismo, então viviam migrando em bando, esgotavam os recursos de determinada região, migravam para outra região em busca de novos recursos, dividiam então o trabalho de acordo com o gênero, então a divisão sexual de trabalho era uma característica durante o Paleolítico. Construíam abrigos naturais dentro de cavernas, em copas de árvores, em tendas montadas com ossos, com pedras, enfim, eram formas de habitação primitivas que eles utilizavam, certo? Aprenderam a controlar o fogo, como eu falei, né? O Homo erectus desenvolveu o controle do fogo. E uma das principais formas de análise desse período, além dos fósseis, são as fogueiras primitivas, né? As pedras lascadas, que se encontram restos de ossos lascados, e as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas dentro das cavernas, onde o homem narrava, né, alguns dos seus acontecimentos, algumas das suas ações. Então essas são as principais características do Paleolítico. O Neolítico já é o período ali entre 10 e 4 mil anos antes de Cristo, por volta desse período ali, onde nós vamos manter certos hábitos do período anterior, mas vamos desenvolver principalmente a agricultura e a pecuária, que é o que vai nos fazer não sermos mais nômades e sim sedentários, ou seja, nós vamos procurar lugares específicos para habitar, principalmente à margem de grandes rios, que vão facilitar a fertilização do solo e o consumo de água e desenvolvimento da pecuária. Então, na margem desses grandes rios, nós vamos acabar nos sedentarizando e dando origem a sociedades complexas, como, por exemplo, os egípcios ali na margem do Nilo, os mesopotâmicos, né, babilônicos, ali, os assírios, caldeus, acádios, todos aqueles povos ali mesopotâmicos entre os rios ali Tigre e Eufrates, e nós vamos desenvolver também população na margem do Ganges, dando origem à sociedade hindu, na margem do Hindu também, sociedade indiana, na margem do Huanghe, que é Rio Amarelo, os Qin vão formar aí os ancestrais do povo chinês. Então, nas margens de diferentes rios, nós vamos ter o surgimento de sociedades complexas, que vão acabar se sedentarizando e se desenvolvendo devido à agricultura e à pecuária. Bem simples de entender o Neolítico. E a cerâmica vai surgir como uma forma de armazenamento da produção excedente, ou seja, tudo que é produzido é acumulado e guardado, e essa acumulação serve para dar estruturação, manutenção para a vida social, o que faz aumentar a população, ter um aumento de população, portanto, um crescimento social, crescimento populacional. Outra coisa interessante da gente ver, expliquei a questão da revolução urbana, que é o aumento populacional, a sedentarização, a fixação, criação de sociedades complexas nas margens dos rios, mas é necessário a gente entender que essas sociedades primitivas ali do Neolítico, elas eram praticantes de uma coisa chamada modelo asiático de produção. Alguns professores que são mais, vamos dizer, tem um outro viés ao explicar esse conteúdo, não vão falar sobre modelo asiático de produção. Vão dizer que, vão dar outro nome a isso, vão dizer que é uma forma de hierarquização social, pode ser, não sei, depende de cada
professor. Mas a forma que eu explico isso, eu acabo colocando o modelo asiático de produção como uma verdade. O que seria esse modelo? É um modelo onde o Estado ele é dono de tudo e as pessoas elas acabam trabalhando, vamos dizer, para esse Estado. Ou seja, o ideal de individualidade ele regride, as pessoas não têm propriedade privada e é nesse modelo onde o Estado é dono de tudo e o ser se enquadra como um coadjuvante dentro dessa construção estadual, dessa construção de governo, que a gente dá o nome de modelo de produção asiático. Isso acontece basicamente em todos os lugares. O Egito, por exemplo, era assim, né? Eu tinha o faraó, que era o representante do Estado, o Estado egípcio era dono de tudo, e ele distribuía esses recursos dentro de um sistema. Por falar em governo, a forma de governo no Neolítico é uma forma que a gente chama de governo teocrático. Né? Teo quer dizer Deus, cracia, governo. Então, governo em nome de Deus. O regente, ou o faraó, no caso ali, não só do Egito, mas dos povos mesopotâmicos também, dos povos ali da Palestina, esse governo, ele falava em nome de divindades. Então, as suas decisões não eram propriamente suas, elas também eram representações da divindade. Então, a gente acaba entendendo que esse governo teocrático, ele vigorou durante todo o Neolítico, na maior parte das sociedades primitivas, certo? Como é que é a característica desse poder? Ele é centralizado na mão de uma pessoa, que no caso é o representante. A religião não é separada da administração, então ela é exercida como uma forma de controle da administração. Essa religiosidade ela surge como uma forma de controle da população e da própria administração, e o poder ele é ilimitado na mão do representante. Então ele é um absolutista, ele detém o controle total sobre todas as esferas de poder dentro do seu domínio. Então, dentro do seu estado, dentro do seu território. Então, é um absolutista que fala, no caso, em nome dos deuses. Isso pode ser diferente, e à medida em que nós vamos ir evoluindo na história, a gente vai ver que vão surgir outras representações, como, por exemplo, o autocrata. Qual é a diferença do teocrata para o autocrata? O teocrata manda em nome de um deus ou vários deuses. O autocrata manda em nome de si mesmo, ou seja, autocracia, um governo onde eu mesmo digo o que devo fazer e como deve fazer, mas eu não digo isso por um deus, eu digo isso por mim mesmo e a minha cara que está na jogada. Então, existem essas diferenças que a gente vai estudando ao longo do processo de estudo histórico. Beleza. Quanto à idade dos metais, nós vamos ter basicamente 3 metais utilizados ali em grande abundância, que é o cobre, por volta de 6.000 anos atrás, o bronze, por volta de 4.000 anos atrás, e o ferro, por volta de 3.000 anos e meio atrás. Belezura. Não vou explicar gradativamente o que cada um representou, mas todos juntos representaram o quê? Melhorias na forma de produção agrícola, grande expansão de produção e manejo animal, o que facilitou o processo de ampliação da população e de inchamento das sociedades, ou seja, nós tivemos o crescimento da habitação na vida urbana e, por consequência, um aumento populacional, dando origem, então, a sociedades complexas maiores, mais infladas e a organizações governamentais mais estruturadas e complexidades sociais foram surgindo, onde uma delas foi a diversidade das classes sociais e uma divisão dos bens, o que gerou, então, a necessidade de uma propriedade privada. Essa propriedade privada, a partir do momento em que eu tenho ela, eu vou dizer que determinadas pessoas devem ter mais bens do que outras, então eu vou gerar desigualdade social. Então, um dos frutos da Idade dos Metais foi a divisão dos bens, a divisão da propriedade, a propriedade privada, a desigualdade social por consequência. E tudo isso necessitava de uma estrutura complexa de administração que deu origem aí aos governos complexos próximos ao que nós temos hoje. Isso já dentro
de um mundo escrito, porque a Idade dos Metais ali, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, já teria surgido a escrita e nós já estaríamos vivendo, então, não mais uma pré-história, mas sim uma Idade Antiga. Por isso que ela não é tão fácil de identificar. A Idade dos Metais, ela dura, ela entra já dentro dos domínios da própria história, dividindo espaço com a Idade Antiga. Bom, pessoal, e sobre povoamento continental, nós temos que esclarecer como isso aconteceu. Esse mapa é um planisférico transverso e ele mostra mais ou menos como isso ocorreu, né, de diferentes situações. Nós temos uma amostra de surgimento, então, da vida humana no centro da África e uma migração primária para Nordeste, né, Leste, Norte, então, Nordeste, nesta região aqui onde hoje é o Oriente Médio. Então, ali a região do Crescente Fértil, né, Egito, Palestina, Mesopotâmia, aquela região ali foi a primeira região a receber migrantes do centro da África para ali, certo? Um grupo acabou subindo e povoando a Europa e outro grupo acabou migrando e povoando a Ásia a partir daquela região. Esse grupo que migrou para a Ásia se dividiu ali nas proximidades, no entorno das montanhas centrais da Ásia, nas proximidades ali das montanhas do Tibete, e um dos grupos foi em uma direção para contornar aquela elevação e o outro desceu, né? Dando origem, então, ao povoamento do norte da Ásia e o povoamento do sul da Ásia. E aqui nós começamos a ver que diferentes imigrantes chegaram povoando o continente americano. Por quê? O grupo asiático que povoou o norte da Ásia acabou povoando o norte da América, migrando ali pela região do Estreito de Bering. E a teoria que vai explicar isso é a teoria de Clovis, certo? Que é uma das teorias mais bem conceituadas em relação a esse assunto, tá? E ela vai afirmar, então, que por volta aí de 12, 15 mil anos atrás, o homem teria chegado, então, na América pelo Estreito de Bering devido às águas congeladas, ou seja, teria tido uma era glacial parcial ou total no planeta e aqueles 120 quilômetros ali do Estreito de Bering teriam congelado e o homem teria passado ali por cima, né? Então, teria tido uma espécie de uma pontezinha nessa região aqui do Estreito de Bering, certo? Esta é a primeira teoria que nós temos. A segunda teoria é a teoria malai-polinésia, que explica da seguinte forma, que os seres que povoaram o sul da Ásia teriam migrado para a Oceania e através das ilhas da Polinésia que estariam mais aparentes naquele momento devido a uma regressão do nível do mar naquela região, acabou facilitando a migração deles, que chegaram então na América do Sul e deram origem a outros povoamentos dentro da América. E a teoria australiana vai falar então do processo de mongolização. O que seria isso, né? De acordo com essa teoria, os hominídeos migraram da África para a Ásia e sofreram um processo onde estruturas faciais, estruturas corporais foram se transformando e acabaram dando origem ali a uma variação que teria migrado da mesma forma que a teoria malai-polinésia explica. Eu não costumo mencionar muito a teoria australiana, porque ela só menciona a questão da transformação corporal. Ela não explica uma variação tão distante da malai-polinésia na forma de povoamento. Então, eu acabo juntando essas duas ideias em uma só e explicando isso como uma única forma de migração. Porque o fato é, a migração ela aconteceu da mesma forma. O que difere entre a teoria malai-polinésia e a teoria australiana
teria sido o processo de transformação do homem no próprio continente ali da Oceania antes da migração. Então, levando em consideração isso, eu explico apenas de duas formas. A migração pelo norte, via Estreito de Bering, e a migração pelo sul, pelas ilhas da Polinésia. Pessoal, era isso. Foi uma forma bem corrida da gente explicar povoamento continental, pré-história, evolução humana e conhecimentos fundamentais de história numa aula de 45 minutos. Foi um grande desafio, porque geralmente os meus vídeos, para um único período, dão em torno de 50 minutos, como foi o caso do Paleolítico, foi o último vídeo que eu expliquei bem detalhado tudo sobre o Paleolítico. Então a gente conclui essa videoaula de hoje, eu espero vocês nos próximos dias para novos conteúdos, novos desafios. Um abraço, pessoal, até mais.